Olá, seja muito bem-vinda ao BMC Market dessa quinta-feira. Hoje é dia 20 de abril de 2023, a gente chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos do mercado financeiro. Nessa quinta-feira, véspera de feriado, vencimento de opções, onde o mercado corrigindo para cima, subindo 0,44% neste momento, depois daquele tombo bastante forte do dia de ontem, mais de 2% de queda, quando a Bolsa chegou a bater ali os 103 mil pontos, fechando em 103 mil pontos. Não que agora esteja muito mais que isso, mas pelo menos já voltamos para os 104 mil pontos. O Ibovespa, que nesse momento sobe 0,45%, em dia ainda de repercussão do arcabouço fiscal. Depois de chegar ao Congresso Nacional, os parlamentares já começam a visualizar e pensar em propostas de alteração para o arcabouço. Os principais pontos sensíveis ali visualizados pelos parlamentares são o seguinte: o primeiro deles em relação às exceções, aquelas 13 exceções ao limite de gastos, a nova regra fiscal. O segundo ponto importante é em relação à isenção de responsabilidade do presidente da República caso a meta fiscal não seja concluída, não seja atingida ao longo de todo o ano e ele não esteja passível de ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. Esses são os pontos mais importantes que os deputados já tentam fazer alguma movimentação, já tentam colocar ali alguma mudança de perspectiva no texto também para que ele seja tramitado na Câmara dos Deputados. Além disso, tem também o arcabouço no Senado. Primeiro ele vai para a Câmara, depois vai para o Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, falou que depois de 20, 30 dias que a Câmara liberar o arcabouço para o Senado, ele consegue aprovar a matéria. Então, já falando aí que pretende dar uma celeridade. Agora tem uma grande interrogação na tramitação do arcabouço fiscal na Câmara. Será que aquela CPMI do 8 de janeiro, daquela invasão ao Congresso, a invasão ao Palácio do Planalto, a invasão ao STF no dia 8 de janeiro, uma possível comissão parlamentar mista de inquérito atrapalharia o andamento do arcabouço fiscal e aí traria um pouco mais de morosidade e não colocaria os deputados, os parlamentares todos ali imbuídos de vontade de votar a proposta, e aí muda o foco, divide o foco e não conseguiremos votar essa proposta do arcabouço fiscal. Esse é um ponto também que acaba entrando no radar dos investidores. Além disso, o que a gente tem mais hoje? O governo federal aprovou um pacote de crédito, falando sobre isenções fiscais, garantias, limites de crédito, aprofundamento financeiro, e até mesmo o próprio secretário do Tesouro, Rogério Serón, ele falou que é uma proposta de longo prazo para melhorar todo esse ambiente, não só de crédito, mas também as políticas público-privadas, algumas regulamentações, algumas novas formas para poder colocar mais propostas de parceria público-privada no radar do governo federal. Atualmente são cerca de 200 projetos já em andamento no Brasil, muito investimento sendo feito nessa área de parceria público-privada e o governo quer estimular ainda mais esse tipo de parceria. O Rogério Serón, inclusive, falou que a ideia é criar um mercado mais robusto, tanto para crédito quanto para parcerias público-privadas. E só para a gente não dizer que não falou disso, o ministro Fernando Haddad fez, agora há pouco inclusive, reunião com representantes da Fiesp, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, inclusive com representantes da Shen, falando que a empresa chinesa pretende nacionalizar, ou seja, trazer para o Brasil cerca de 85% da sua produção. Será que teve alguma repercussão daquela história de fazer uma tributação? Não sei, é isso que a gente vai entender e saber a opinião do nosso time, que daqui a pouquinho está chegando por aqui. E, por último, eu quero que o Alexandre Cabral fale de dois temas. O primeiro deles, o fluxo cambial de ontem, que ele falou, tá estranho, e eu quero saber
qual é o estranhamento, se ele descobriu qual é o estranhamento. E a segunda coisa é saber se teve leilão do Tesouro hoje e para ele poder trazer os resultados aqui para a gente e falar exatamente qual o resultado. Bom, demos o preâmbulo aqui, vamos então para o nosso bate-papo, começando por aqui, já que eu falei nele, muito boa tarde, Alexandre Cabral. Tudo em ordem? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo de paz. Tá bom. Quintou? Quintou. Tá. Quintou. Melhor do que quinta-feira, uma quinta-feira que vira sexta. E semana que vem trabalhar 5 dias, eu não sei nem como é que é isso. Faz tempo, né? Aí na outra trabalhar 4 de novo. Tá bom, né? Aí depois feriado alguma coisa em junho. Feriado só no Natal. Né? Não, Corpus Christi, né? Não sei quando é. Corpus Christi. E aí, Gani, boa tarde. Tudo bem, tudo tranquilo. Boa tarde à nossa audiência aí também. Estamos indo, é isso aí, tudo em ordem. Pra gente começar, vamos falar um pouquinho a respeito de arcabouço fiscal. Pô, faz tempo que a gente não fala sobre isso. Faz tempo que a gente não fala e justamente por isso eu trouxe à baila novamente este assunto para a gente falar um pouquinho dessa repercussão, né? Os deputados já se movimentando, principalmente deputados de oposição, com temas sensíveis ali que foram identificados no texto, principalmente as exceções e, posteriormente, a isenção de responsabilidade ou a não possibilidade do presidente incorrer em crime de responsabilidade caso não cumpra a meta fiscal. Vai ter mudança no texto, né? Eu acho que o texto, em relação à sua forma, ele pode ser melhorado, né? O texto, ele deixa ali algumas lacunas, isso com certeza, até porque entram técnicos ali também na redação do próprio Congresso Nacional, né, que são assessores dos deputados, o texto fatalmente será melhorado. Agora, a grande dúvida é se ele vai ser melhorado no mérito, na sua essência, né? Em relação a exceções, eu acho que é difícil tirarem as exceções que já estão lá. Talvez colocam até mais, dado o histórico do Congresso. O que eu acho aí sim que o Congresso pode melhorar é o crime de responsabilidade. Aí eu acho que o Congresso Nacional quer ter essa prerrogativa de que, olha, se o presidente da República não cumprir com a meta de superávit primário, que já é uma meta flexível, né? Ele pode incorrer de crime de responsabilidade. Lembrando que no passado, mesmo com uma meta fixa, o que acontecia? Vamos supor que num determinado ano você tinha lá uma meta de 2% de superávit primário, 2009, tá? Acontece que veio a crise americana. Não vai dar para cumprir porque a arrecadação não vai ser tão grande, porque veio a crise dos Estados Unidos, o país vai crescer menos, vai arrecadar menos e o governo também vai ter que gastar mais por medidas contracíclicas. Tudo bem, mas esse processo, ele era negociado, Filipão, no Congresso Nacional. Então, o presidente da República, por meio dos seus porta-vozes, por meio da Casa Civil ou o próprio presidente, negociava isso com o Congresso Nacional. Qual é meu receio? A partir do momento que você tira essa possibilidade de impeachment, de crime de responsabilidade, você abre uma porta. Você convida para quem está gerindo as finanças do Estado a ser mais gastador. Porque o presidente não vai ser responsabilizado por isso. Então, esse ponto particularmente, eu acho que desagradou muito o mercado. Então, é isso. Cabral. Congresso. É que nem fralda de criança, você não sabe o que vai sair dali, né? Então, eles deixarem como tá. É bom que eles entram no Bumba Meu Boi. Eles colocarem como estava anteriormente. É bom porque eles têm poder de barganha com o governo. Fala, ou me ajuda ou eu te demito. Então eu juro que eu não sei o que eles vão fazer. Se eles vão apoiar o Bumba Meu Boi ou se eles vão apoiar a chantagem. O Bumba Meu Boi é mais prático, né? O Bumba Meu Boi é o cheque em branco. É o cheque em branco. Manda uma cartinha no final do ano, chama o Correios, paga o Correios lá, manda uma cartinha e segue a vida. Então eu juro que eu não sei o que Congresso vai fazer. E Congresso é zero fisiológico, direita, esquerda. Congresso é cargo. Eu cheguei a ouvir
de algumas pessoas, não foi uma apenas, dizendo que talvez fosse até uma estratégia do governo na hora da negociação. Coloca esse ponto, porque assim, são vários pontos que podem ter alterações ou que podem desagradar a oposição. E aí a oposição certamente viria com um leque de possibilidades ali, quero mexer em A, B, C, D, E. Não, escolhe 3. Aí esse de crime de responsabilidade seria um dos mais importantes da lista. Falar, ele já sabe que está colocando ali para perder, né? Se eu mexo aqui, eu não mexo lá. De repente, na barganha do Congresso, isso entraria como algo nascido para morrer, sabe? Pode ser. Agora, eu vejo que o governo, em relação ao Congresso Nacional, para conseguir negociar, ele está enfraquecido, né? Ele está meio na mão do Lira. O Lira formou um grande bloco, né? Ele está com muito poder. O que as imagens agora comprometendo o ministro Gonçalves Dias em relação ao 8 de janeiro é um problema político, sim, para o governo federal, que passa a ser responsabilizado por omissão ali, né? Isso enfraquece. É surreal a imagem, mano. Saiu a pesquisa, acho que da Genial Quest, caindo a popularidade do Lula, né? Teve essas declarações internacionais do Lula em relação à guerra Rússia e Ucrânia, onde ele voltou atrás, né? Então, num primeiro momento, ele condenou lá a OTAN e Ucrânia, depois ele voltou atrás e falou Rússia não pegou bem isso na comunidade internacional, e as medidas, também o vai e volta, né? Teve a medida de taxar os sites chineses, de entregas online, e depois tirou. Então, assim, não está um governo com uma grande popularidade, porque o governo com uma grande popularidade, ele é um rolo compressor na frente do Congresso, né? Porque a população está do lado do governo, faz pressão em cima dos congressistas. Não é o caso. Então, eu acho que o Congresso aí, tomara que use este poder que o Congresso está agora, com a bola da vez, justamente para melhorar o arcabouço fiscal. Tanto é que ele só foi eleito com metade dos úteis e 1/3 dos brasileiros, né? Então, é pau a pau. Mas Congresso, para mim, eu não confio. Ô Cabral, você acha que essa possibilidade de instauração da CPMI do 8 de janeiro pode tirar o foco do arcabouço fiscal e isso acabar enrolando um pouco mais para concluir a tramitação? Pode virar um poder de barganha também do caramba, né? Até quanto eu vou profundo nesse tema, pró, contra governo versus votações. Pode virar um poder de barganha gigante isso daí. E o principal é quem vai ser o responsável pela leitura, né? Sim. Quem vai relatar o... já saiu o relator do arcabouço. Né? É um cara que... É do partido do Lira, né? Ele foi PFL, é o 6º mandato. Ele já acompanha a parte fiscal no Congresso. Então, teoricamente, é alguém que entende razoavelmente de alguma coisa. É o Cláudio Cajado, do PP da Bahia. PP da Bahia. PP, né? Da Bahia. Certo, ele é... Não, Cajado, tá? Não esquece. Cláudio Cajado. E aí tem que ver como que vai se desdobrar uma possível CPMI dentro da realidade do Congresso de agora, né? Pois é, não é, tem uma grande pressão agora, já havia, né, uma grande pressão popular para isso, pressão também dentro do Congresso, o governo usou a máquina, né, para tentar daí de retirada das assinaturas, oferecendo cargos, né, o famoso toma lá da cá. Agora, com as imagens divulgadas, fica muito mais difícil, porque não tem, é uma imagem, né? Então, como é que você vai sustentar ali um ministro do GSI ligado ao governo, né? Claro, se é do GSI ligado ao governo, e assim agiu com a missão, não fez nada, né? E nem os policiais ali. Então isso está muito mal contado, fica muito difícil não abrir uma CPI num caso desses, né? Fica difícil sustentar. E é claro que daí uma CPI em paralelo com a votação do arcabouço fiscal acaba
prejudicando os trabalhos. Então, assim, o governo não está aí com uma... Se quiser abrir a torneira do gasto, está mais complicado. Mas ele abre a torneira dos cargos. Então... Pode abrir a torneira dos cargos, que é gasto, né? Mas aí tem muita já é torneira, cargo, já né? é básico, né? Não falta. Parece aqueles restaurantes lá, aquelas choperias que você vai, tem um monte de torneira. Você pode escolher qual que você vai abrir, né? Nesse caso, pode escolher qualquer uma que vai fazer alguém feliz. Né? Exatamente. Vai fazer alguém feliz. Mas você vê que o jogo está longe de estar ganho, né? Porque aparentemente, até me surpreendeu um pouco o dia de ontem, né? Eu falava agora há pouco aqui, cochichava com o Cabral, mas a Bolsa, né? O desempenho que teve no dia de ontem, porque eu falei, poxa, mas o arcabouço, ele trouxe modificações em relação à regra anterior, mas não trouxe grandes modificações em relação ao que havia sido proposto, né? Não sei se vocês concordam. Em relação ao PowerPoint, ao que tinha sido ventilado na imprensa. Estava 90% dado, praticamente. Estava dado, né? E aí caiu a ficha, então talvez o mercado tivesse alguma esperança de que poderia ser diferente, poderia ser melhorado, né? Não sei. Amedrontou também o Bumba Meu Boi, né? Deixar fazer o que quiser também deu uma assustada. Da lei? Em véspera de vencimento. Eu lembro que estava... Tirar a possibilidade de crime de responsabilidade fiscal. No primeiro era só PPT, não falava nada. No PPT não dizia. E fora que é investimento de opção para hoje também, né? Aí mexe ontem? Aí começa, se puder mexer na véspera, o pessoal já faz festa. Somente que vai ser o primeiro, não, já até o segundo já. Que descasa devido a feriado, né? Na verdade, acho que é a segunda vez desde que mudou a regra. Que o feriado vence amanhã lá e aqui hoje. Pois é. Eu imaginei que aquela fala do Campos Neto poderia ter assustado um pouco o mercado também. Dos juros, né? Falando da inflação, que tá complicado. Aí eu fui ler, Cabral, lembra que o Campos Neto tinha falado? De dezembro para cá. De dezembro para cá é PEC de transição. PEC de transição ainda tá trazendo esse componente de risco fiscal. E o arcabouço pode melhorar isso, mas tem que descobrir o que vai sair do Congresso para o Banco Central poder ter elemento para avaliar se diminuiu o risco fiscal ou não. Quer dizer, né, ele sinalizou, elogiou lá, que a gente falou disso ontem, o arcabouço, né, mas você tem outros componentes da inflação, né? Desancoragem das expectativas, o Fox vem mostrando isso, né? Sobe inflação semana a semana, certo? Você tem a inflação mundial ainda. Do Reino Unido ontem me assustou. Né? Então, a gente importa inflação hoje nesse mundo globalizado. Então não está ganho, né? Não está ganho. E aí, para cair juro, só Deus sabe. Só Deus sabe, né? Pode ser isso, por isso que varejo também apanhou muito. Semana que vem tem IPCA 15, né? De repente dá para ter alguma... Pois é, se vier de novo, tem PCI, como veio o IPCA, 15, né? Quem sabe, né? Eu acho que é aí, hein? Se esse IPCA 15 vier bem, eu acho que vai ter aquela estilingada, de novo, como teve no IPCA. Mas eu acho que ele não fala em queda ainda de juros. Ele pode tirar não, isso não. Ele mas tira ele pode ser que ele tire aquela alta. Lá de permanecer, de continuar ou de voltar, né, uma alta, mas não fala em baixar. Falando em baixar, quem falou um pouquinho mais alto em relação à queda de juros foi o Pacheco. Não sei se vocês viram ele num evento lá em Londres. Ele foi um pouco mais enfático, falando para o Campos Neto que não dá para manter taxa alta de juros no Brasil, compromete o crescimento econômico e nominou, né? O Campos Neto, né, precisa reduzir o juro que está muito alto. Ele subiu um pouco o tom nesse coro aí de necessidade de baixar juros. O Pacheco não tem nada que falar sobre isso, né? Tudo bem, liberdade de opinião dele, liberdade de expressão dele e tal, mas não é atribuição dele, né? Obviamente que ele é aliado do governo. Acho que o Senado tem outras questões para se preocupar em relação a do que política monetária, que é um trabalho de independência do Banco Central, né? Aliás, o Senado pode ser um contrapeso a algumas
coloquemos assim inovações jurídicas do Supremo Tribunal Federal, alguns avanços do Supremo em matérias legislativas. O Senado pode ser esse contrapeso. Então, ao invés dele perder tempo com o Banco Central, ele poderia fazer esse alinhamento com o Supremo Tribunal Federal. Né? E aí, Cabral? É atribuição? Não, atribuição não é, mas ele não vejo problema pode falar. Subir esse tomzinho aí e falar, ô Campos Neto, me ajuda aí, baixa esse juro, porque tá complicado crescer o Brasil num juro desse tamanho aí. Não é função dele, mas não vejo ele problema falar não. Não faz preço. Não faz nenhum preço. Mas não é função dele. Ele, como senador, a não ser que ele tente encaixar a reforma. É que ele estava num evento de empresários, né? Estava no evento do empresariado lá, do Grupo LIDE, que é o capitaneado pelo João Dória. Estava no meio de empresários ali. Talvez falou para a plateia também, né? Porque empresário pede muito para baixar juros. Nossa né? Empresário Senhora. Tem essa necessidade. O Banco Central, ele é um Jedi ali, ó, com a espada, entendeu? Que do lado dele você tem a maior parte do mercado financeiro, né? Tem uma ala já aqui. Mas tem a maior parte do mercado financeiro. Quando eu falo a maior parte do mercado financeiro, investidores, economistas, né? Certo? Analista, tananã. E o resto é contra ele. Porque é difícil você explicar esse conceito de que o juro, na verdade, ele é uma variável dependente, ele não é uma variável completamente exógena, né? Ele é uma variável que ele tem um nível de equilíbrio, que é um preço. Então, esse nível de equilíbrio é afetado por risco, é afetado por inflação, né? Então, é difícil explicar isso, é complexo. Então, é muito fácil falar, o juro é alto por má vontade do Banco Central. Né? E esse discurso vende. E vende porque, lógico que juros altos é um remédio amargo, né? Então, o empresário não vai gostar, porque para captar dinheiro para a empresa dele está mais caro. O consumidor também não, ninguém vai gostar. Mas infelizmente, e aí? A gente deixa isso correr e gera um processo inflacionário, né? A perda do poder de compra é visível. A gente que dá aula aí, a gente sabe disso, né? Então, você tinha... Afinal... Ainda é bom. Eu não tive um aumento esse ano. Então, ainda é bom. Tudo foi muito bom, Ainda muito bom, mas igual do ano passado. Mas assim, se você... o que eu... 2009, sei lá, pega uma hora aula aí numa pós-graduação, era salário de... Você dá pra viver tranquilo, você vivia como rico com aquele salário, né? Hoje já não é assim. Por quê? Porque a inflação fez o ajuste, né? Então, Teve uma casa que subiu no meio da pandemia, subiu bem. Sim. Então, e ficou. Mas eu acho subiu que, bem, mas eu subiu acho muito que bem. esse exemplo que eu trouxe e tal, isso é muito comum, em tudo aconteceu isso, né? Você pega todo mundo reclamando dessa perda do poder de compra por conta desse processo inflacionário. Porque a inflação é muito silenciosa, Filipão. Assim, é 10, é 5, e não quer dizer que a sua inflação é a do IPCA, hein? Porque talvez a sua inflação seja até maior do que a do IPCA. Então, quando você olha assim, você fala, caramba, eu estou ganhando praticamente a mesma coisa, não tive um aumento real do salário, mas, sei lá, os preços estão de 4 anos, 40% mais alto. Né? E se o seu salário não mudou, você empobreceu em 40%. Né? Então também vai deixar essa inflação correr solta aí? É complicado, né? O Hiperdicas falou o seguinte, Cabral e Gani, eu ouvi alguns analistas falando que inflação alta beneficia o modelo do arcabouço. Vocês acham que isso pode gerar uma pressão para baixar juro na caneta? Toda inflação alta é a favor de qualquer plano de gastos porque aumenta a receita. Então, arcabouço, teto dos gastos, qualquer um deles aumentando a receita pesado, é bom para o governante no período. Desde que essa inflação não cause mais receita, perda de receita devido à recessão
do que a receita causada pelo aumento de preço. Resumindo, a camisa custava 100, era 10%, era R$10. Hoje a camisa custa 105, Isso aí. a arrecadação foi para 10,5. É isso aí. Mas a segunda parte da pergunta, pode gerar pressão para baixar juro na caneta? Pode, mas esse Banco Central aí não cede não. Tá blindadaço, né? Isso aí, Não entra tudo que ele não. tem falado o tempo todo, se ele ceder, ele vai se desmoralizar feio. Ah, Porque ele toda hora tá falando o mesmo Cai discurso. de Ele pé, pode estar né? em Londres, ele pode estar do lado do governo, ele pode estar onde está. Cai, é. O discurso dele não tá mudando. tal. Mas não chega uma hora também que a pressão é tanta que fala, vai, vamos ver como Tem é um que... compromisso. Putz, difícil. Se até agora eles seguraram, acho que seria muito ruim. É que a gente fala até agora, mas são 3 meses, né? Até verdade. agora segurou. É verdade, Tem mais né? Parece um que ano foi e mais, meio, né? mais 2 anos pela frente. Cara, não é ano- fácil a vida ano e dele, 9, né, vai. cara? Não é fácil. A pressão que o Campos Neto aguenta não é fácil. Principalmente quando a gente fala de... que no fim do ano, né, até o fim do ano, vai ter toda aquela coisa, né, de consolidar o ano, não sei o que e tal, e ter os dados de PIB, de tudo. E aí, se não tiver um crescimento, ou se não entregar alguma coisa e tal, já sabe para onde que vão olhar, né? Já sabe... A gente sempre fala aqui quem Sim. que vai ser o responsável. O Campos Neto, ele sai em julho, é isso, se eu não me engano? Dezembro de 24. Então, dezembro de 24. Dezembro. Então tem Tem tempo um ano e até 8 lá, meses. hein, meu amigo? Um ano, 7 meses. E assim, ó, eu 10 vou te meses. falar, se não vier o crescimento econômico, vier baixo ou abaixo do que está no Focus, que já é baixo, né? A pressão vai aumentar e muito em cima do Campos Neto. Né? Vai aumentar e muito. Agora, como também você tem o mercado financeiro que está com ele e a oposição, né? A oposição gosta do Campos Neto, certo? A oposição ali, que não é pouca ali no Congresso, tem elogiado o trabalho dele, né? Mas não está fácil não ser diretor ou principalmente presidente do Banco Central. Né? Trabalhinho fácil, Gani. Não é... Servicinho fácil. É Cara, só cê sabe- reuniãozinha a cada 45 dias. isso aí isso É aí. lógico que é Você sabe brincadeira. que dizem que o Banco Central é um grande desperdício de talentos, que assim, que você tem numas áreas lá operacionais, uns caras são muito gênios, assim, né? Que é um concurso difícil de entrar e tal. Eu dei aula várias vezes pra eles, dei os caras umas são 30 muito turmas. inteligentes. Porra! Às vezes o cara tá numa Que área pergunta é essa com meia hora de aula, maluco? É louco isso. Os caras são... Eu não sei se ainda existe esse benefício, mas na época de mestrado, doutorado, tinha um pessoal do Banco Central que saía, acho que não sei se era remunerado ou não. Não, alguns são remunerados, dependendo da Outros situação, não, não, né? ainda Para tem. poder fazer É licença não remunerada? licença e voltar. Faz a pós. Mestrado, E volta, doutorado e volta. E volta. Você tem que ver, às vezes que eu falei, cara, esse cara tá perguntando isso, a menina tá perguntando isso com meia hora de aula. E você vai perguntar daqui a 2 dias. pô. Não, a galera é inteligente lá. Essa concursada nova que entrou nos últimos 10 anos aí, 15, é brincadeira. É brincadeira. Aí só para provocar o chat. Regis, quem deu o maior aumento pro Banco Central na história? Conta a lenda que é Lula. Então, esse povo entrou porque Lula assumiu Lula 1. Só para tumultar o Regis. Aí O pessoal viu, opa, levou muito salário dos caras, deixa aí. Agora isso vale para CVM, isso vale para Polícia Federal, para Receita. É sério, o pessoal que entrou ali de 2000 e pouco para cá tem um nível que você fica em estado de choque. Choque, aquele papo, né? O concurso público, pagando bem. Pô, você tirar o Banco Central, primeiro mês de salário, 19 mil. Não, 19 não, mentira, acho que está 17. Coisa assim, algo próximo, 17, 15, 19. Primeiro mês, puf, tirar foto. Entrou, é isso. Então... mas tem, o funcionalismo tem essas coisas, que você tem que ter uma remuneração boa para evitar qualquer tipo de desvio de isso é conduta, Sim, eu concordo. principalmente em áreas estratégicas específicas. Sim. Juiz, promotor, né? Receita Banco Federal Central, também, Receita, o tanto com de certeza. coisa que entra no Brasil para não ter nenhum desvio, possibilidade de Eu acho que o que tem que se corrupção. discutir não é nem, né?
quando a gente discute isso em termos de despesas do governo, são os benefícios extras, eu acho que é isso que é uma discussão, né? E também talvez menos, né? Enxugar um pouco a máquina, tentar tornar ela mais produtiva, mais eficiente. Mas eu concordo, né? Não dá para um juiz ter um salário baixo, um fiscal da Receita, né? Porque tem esse lance também da corrupção. Boa. Vamos então para um rápido intervalo. Na volta a gente continua nosso debate, nossa discussão aqui dos assuntos que estão mexendo com o mercado. Na volta a gente vai falar sobre pacote de crédito do governo e também, claro, explicações do Alexandre Cabral sobre fluxo cambial. É daqui a pouquinho, a gente volta já já. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta aqui no BMC Market, nessa quinta-feira, véspera de feriado, 20 de abril de 2023. Deixa um alô aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Antes disso, só lembrar você que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva aqui no nosso YouTube. Afinal, estamos quase chegando nos 483 mil inscritos. Olha só, 500 mil é logo ali. E falta você que ainda não está inscrito, obviamente, no nosso canal, se inscrever no nosso canal e também acionar o sininho lá, acionar as notificações para sempre ficar muito bem informado quando a gente entrar no ar, quando a gente postar novos vídeos, conteúdos muito bacanas, muito importantes aí para você, investidor, para você que quer conhecer um pouquinho mais do mercado, saber todas as análises dos grandes profissionais do mercado que passam por aqui diariamente. Deixa eu dar um alô aqui pro Perrone, Brignoli, Márcio Mota, Fábio Moraes, Peter Santana, Eliel Scott, Boi 11, Agajur tá por aqui também, Mário Passos, MPK, Regis Andrade, quem mais? Marcos André, o Rui das Neves, o Elson Assis. Elson, essa pergunta eu vou fazer para eles daqui a pouquinho. Atílio Felipe Neto, Hiper Dicas, o Leandro Freire, Eliel Scott, Paulo Roberto, quem mais? Tá por aqui Manuel Oliveira, grande Manuel Oliveira. Tá por aqui também o André Luiz, o Denis Santos e quem mais? Quem mais? Maurício Valderrama, o Rogério Torres, que ontem
chegou atrasado na chamada e não foi chamado. Alessandra de Faria, quem mais está por aqui? O Rodrigo M está sempre por aqui também. E todo mundo que nos acompanha, muito obrigado por estarem aqui conosco, muito obrigado pela audiência e também pela sua... pelos seus comentários, né? Pela sua interação aqui com a gente. Valeu! Parafraseando a Gajur, tamo junto. Alan Gani e Alexandre Cabral, a gente teve hoje a apresentação pelo governo de um novo pacote de crédito visando estimular, né, esse ambiente de crédito, melhorar o ambiente de crédito, criar um mercado mais robusto em relação a garantias, isenções fiscais, limites de crédito, também estimular e melhorar a relação das parcerias público-privadas. Inclusive o Elson Assis, ele fez o seguinte: vocês acham que esse pacote é mais do mesmo ou teria alguma visualização ali importante, interessante, alguma coisa mais aprofundada que a gente possa falar sobre essa possibilidade desse pacote de crédito do governo? É uma área bastante necessária, esse estímulo ao crédito, principalmente nesse ambiente já um pouco de crédito mais restrito e defasado que a gente está vivendo atualmente, né, Gani? Filipão, eu costumo gostar bastante de reformas microeconômicas, né? Não sei aquela pacote magnífico, macro, que geralmente... Paulo Guedes fez de lote, né? E que Paulo Guedes fez de lote. Eu gosto muito de reformas micro, elas são mais invisíveis, aparentemente não tem muito efeito, mas tem um efeito sim de médio e longo prazo, melhora a produtividade. Eu acho que foi bem colocado esse pacote, gostei. Por quê? Por exemplo, facilita a emissão de debêntures, torna menos burocrático esse processo. Então, a empresa lá tem uma outra fonte de alternativa, sem ser o banco, agora ela pode emprestar. Ela pode pegar dinheiro da gente, a gente empresta para ela, debêntures incentivadas, né, de IR para áreas de educação, saúde, saneamento, parques, sistemas prisionais, tudo, também achei bastante positivo. Compartilhamento de informações de receita, faturamento, de imposto de renda para obtenção de crédito também. Então isso o banco, né, tornando esse processo mais fácil, isso o banco gosta, é uma medida positiva. Então, eu vi com bons olhos, né? Uma espécie de, para a prefeitura, né, parceria público-privada, onde o Tesouro Nacional entraria como um garantidor da operação, né? No caso de não pagamento, ele iria garantir justamente aí com o Banco Mundial, ou com o BID, enfim, né? Algumas outras medidas, eu não sei, eu vejo um pouco questionáveis, como aumentar o auxílio sobrevivência quando você está muito endividado. Você ganha hoje R$303, eles passaram para 600. Eu não sei se isso pode até estimular endividamento, algo aqui para a gente discutir. Uma outra medida que eu acho também questionável é que hoje, se você consegue um empréstimo com o banco, muitas vezes para quitar a dívida, você tem que sacar lá o seu fundo de previdência, você saca aí um prejuízo e quita a dívida, né, para pagar a dívida. E agora teria a possibilidade de você usar o teu fundo de previdência como uma garantia para obtenção do crédito sem sacar no caso de inadimplência. Eu não sei como é se os fundos se o banco vai topar um negócio desse, né? Mas tudo bem, no conjunto da obra achei que foi bom. O grande desafio é a viabilidade disso, né? Mas esse secretário, eu já tinha visto um ensaio dessas medidas lá atrás, acho que é Seron, não é o nome dele? Rogério Seron. Ele já havia assim, ele parece que ele tem uma vertente um pouco mais liberal, até entrada de facilidade de entrada de bancos estrangeiros aqui no Brasil também. Que hoje é um parto. Hoje é um parto. Hoje é um parto. Então, assim, eu vi... que nem um grande gringo tá aí. Diz um grande gringo. Não tem. Santander, tá. Santander. 2, segundo, não tem. O Santander entrou por causa da Banespa, né? Você pegou... Pode ver, Citi entrou, saiu, HSBC entrou, saiu, né? Eles não aguentam a estrutura Brasil, não. Então,
Enfim, achei assim, positivo, né? Aí o pessoal, por exemplo, agora o Regis deu nó na cabeça dele, né? Agora, eu não vi a medida, mas só para vocês terem noção, por exemplo, às vezes você tá com gripe e tomar um antibiótico não serve, né? Porque você vai ferrar teu rins, vai ferrar teu estômago. Então isso é medida micro. Eu sei que o problema tá ali, eu dou um jeito de resolver todo o problema daquele pequenininho. Só que como são vários problemas pequenininhos, o corpo fica mais saudável. Então a economia anda mais. Então aquelas medidas micro que Paulo Guedes fez com maestria, pode dizer que não soube falar direito com o Congresso, devido a Bolsonaro ser turrão, isso é outra história. Mas nas medidas pequenininhas foram várias excelentes. É aquela medida que você às vezes nem vê no jornal que sai a notícia. E vai andando. E vai andando. Então o teu corpo fica saudável porque você está toda hora cuidando do joelho, da perna. Você não, o corpo todo não. Vamos ver só teu joelho como é que tá. Putz, não, o problema tá só na canela. Olha só a canela, esquece o resto. Prova disso é que aquele teu amigo bom, aquele cara, que a gente já entrevistou, esqueci o nome dele, super keynesiano, né? E ele elogiou o trabalho do Guedes. O André Perfeito é um deles, o Fábio. Não lembro quem era. Paulo Gallo é outro. Ele falou, fez a parte micro é brincadeira. E o Paulo Guedes liberal de Chicago, o cara lá keynesiano falou, não, mas essa parte foi muito bom, né? Tá valendo uns comentários, até mesmo da Federação Brasileira de Bancos, né, da FEBRABAN, falando que essa medida aí, esse conjunto de medidas foi muito boa, né? Foi, e aí, a FEBRABAN falando. Então, até a FEBRABAN falando. E uma coisa interessante, né, que eu não sabia e eu li, que a FEBRABAN calcula a relação crédito bancário PIB no Brasil, 54%. Diz que em países desenvolvidos a relação ultrapassa os 100%. Eu não sabia esse número. E sabe qual é o problema, Filipão? Poxa. Dá para até trazer mais dados sobre isso. Sabe qual é o problema disso? Essa relação crédito, porque boa parte é crédito do governo ainda. O crédito do Brasil ainda tem muito crédito governamental. Né? Passa por BNDES e tal. É mais da metade. Mais da metade. Eles divulgam mensalmente esse relatório. Agora que eu tô lembrando. Foi um relatório que eu tive uma dúvida. Então, negócio da Americanas. Lembra muito. o negócio da Americanas que nós falamos num programa, deve ter uns 40, não é isso, uns 15 dias, que saiu medida de crédito do Banco Central e a medida de crédito do Banco Central falou que a Americanas não estava fazendo efeito? É esse relatório que você está lendo. Você está lendo um pedacinho do todo. Que é em relação ao crédito PIB, etc. Muito um bacana. Pedacinho do todo. Foi até a gente questionou, por que está caindo? Se a Ambima está dizendo que está, então isso aqui não deve ser emissão de dívida. Isso deve ser indo lá no gerente pegar dinheiro emprestado. Nós até conversamos aqui. É bem legal esse relatório do BC. Tem horas que eu leio e não entendo nada. Eu pulo os 10 parágrafos pra você entender uma linha. Aí depois você vai entender de volta. Mas é bem legal esse estudo. O BC faz estudo muito bom, meu irmão. Muito, muito bom. Só que não é popular, não veio para um grande público. E tem ali, né, nas séries temporais, você consegue pegar também esses números de crédito e tal. Aliás, o site do Banco Central é extraordinário, né? Eu acho o site difícil de mexer. Você acha difícil? Procura Focus do nada. Não, o Focus você tem que... Eu já tenho o link do Focus, mas... Para mim é Google. Procura do nada o que ele está querendo que eu fale agora. Saldo do Banco Central. Sabe uma coisa? Saldo do Banco Central, eu tenho salvo em vários lugares uma notícia de setembro de 2022. Porque o que acontece? A planilha, aí eu vou na notícia, clique aqui. Eu não leio a notícia nada, eu desprezo a notícia. Aí eu vou no clique aqui, quando aperta, ele puxa a planilha mais atualizada. Porque você não acha nem do caramba. É horrível isso. Duas coisas. Eu tinha acho que eles descontinuaram. Eles tinham perguntas sobre a economia brasileira, que era extraordinário. Acho que eles tiraram isso. Eu salvei. Faz muito tempo, era muito legal. E explicando assim, no detalhe, e agora, e aquela calculadora de Selic, que tem a calculadora do cidadão, que tem TR, CDI e Selic, mas tinha uma que era só para open market. E também não acho mais. Mas como a outra quebra dá na mesma, eu vou na outra. E tem a calculadora de renda fixa da B3, que também é boa pra caramba. Boa pra caramba, né? Assim, não, os sites são bons, cara. A B3 às vezes é difícil também achar. Não, B3... B3, saiu da capa, tudo é Google. Você lembra do labirinto do Play Center? É mais ou menos a B3. Você não saía nunca. Você lembra desse? O da Você ia, Filipão, no labirinto do Play Center? Muitas vezes. Era. Noites do terror. Ali no final tinha o Hang Ten.
a Monga do outro lado, você lembra? Eu sei dizer que o site é bom do Banco Central, mas é difícil mexer. O da B3 é a mesma coisa. É isso aí. O da Banco Central ainda é melhor do que o da B3. Ah. O da B3 tem muito dado que você fica maluco. Tem dado que não é ordem alfabética. Aí você vê assim, Zinco, Cogna, Via Varejo, Magalu e Petróleo. Aí você fala, qual é a ordem disso? Ordem nenhuma. Qual é a ordem? Aí você tem que usar o buscador, pro buscador dentro da tabela achar o negócio. É isso aí. Não tem o mínimo. Não tem ordem alfabética, maluco. Bom, só porque a gente já está encaminhando para o final, tem uma notícia. Eu quero que você fale do fluxo, ô Cabral. Você descobriu então, o que aconteceu? Não, com quem eu falei fluxo? também não sabe. O homem do fluxo. O que aconteceu, povo? Eu até falei no 710 hoje. Se você pegar a série histórica de fluxo cambial do ano de 2023, vocês vão ver que a média diária de comprador roda na casa de 2.100 a 2.200 e a média diária de vendedor também, entre 2.100 e 2.200. Aí tem mês que está mais para um lado, aí o fluxo é comprador. Tem mês que está mais para o outro, o fluxo é vendedor. Mas roda nisso. Especificamente no dia 13 do semana passada, nós temos uma entrada, uma compra, né? Venda de dólares para o Brasil. Então, a entrada de fluxo de 6 bi alguma coisa e uma saída de 7 bi alguma coisa que dá 900 milhões de saída. Foi dia de entrada do nosso bondes, que foi 2.250. Então, se foi 2.250 de entrada, cadê os outros 4? Da onde vem os outros 4? Vamos imaginar que 2 é padrão. 2.250 daria 4. O fluxo foi 6 e varada. Cadê 2 e pouco? 2 e pouco veio da onde? E por outro lado, esse fluxo de saída? Fluxo de saída é de 7 bi, padrão 2 e pouco. Conclusão, quem comprou esse título foi brasileiro. Se foi brasileiro que comprou esse título lá fora, já achei 2. Falta 5. 2 é padrão, falta 3. Então falta 2 de um lado e 3 do outro. Num dia morto. Se você for ver, não foi um dia excepcional, foi um dia de leilão tranquilo. Leilão de NTNF quinta-feira, o dia hoje foi muito bom. Foi muito bom não, o dia hoje foi melhor do que quinta-feira passada. O dia NTNF quinta-feira passada não teve nem volume, vendeu 200 e pouco. Volume foi fraco, então não tem notícia para aquele volume. E com quem eu falei, ó, não sei. Também tô bugado, eu tô com medo de dedo gordo do caramba, mano. Dedo gordo é o estagiário. Porque o dólar saiu de 5,06 para 4,90 numa semana que saiu 4 bilhões de dólares. Complicado. 3 bilhões de dólares. Na minha cabeça não encaixa. Para mim tem algum fio desencapado aí. E para mim eu acho que esse fio desencapado dessa vez está no Banco Central e não na B3. Daqui a pouco vem aquela revisão. Espero que não tenha para evitar desmoralizar e eu que seja a pessoa errada e seguimos a vida. Porque desmoralizar de novo o Banco Central. Pô, tem o problema da importação agora em janeiro. E de novo de fluxo, pelo amor de Deus, espero eu estar errado Cabral, do que eu percebo. Eu ouvi dizer um negócio que teve um prejuízo no Banco Central ano passado. Você vê esse papo? Pode ser de swap cambial. Mas isso aí... O que acontece? Ele mensalmente, ele é obrigado a apurar o resultado dele. Por quê? Porque o swap cambial, ele é ajustado todo dia. Então, todo dia, de segunda a sexta, ou o Banco Central recebe ou paga grana. Todos os dias, tá? Porque, tradicionalmente, o swap, se eu fizer um swap de 2 anos, a maioria deles só liquida aqui em 2 anos. Tá. Esse do Banco Central, ele liquida todos os dias, até 2 anos. Ele faz como se fosse um day trade. Ele vai todos os fazendo dias. vários Que nem o intervalos para ter... Ele todo dia, à noite, o preço de ele fechamento faz de dois hoje anos, com o de amanhã. Você vai... Entendi. Ele compara e vira, ó, na marcação ao mercado, o banco devia estar ganhando 100, o Banco Central perdendo 100. O Banco Central literalmente Mas te aí paga. ele tá perdendo por quê? Porque o dólar não... Ele Porque o que que acontece? A maioria das posições é o Banco Central pegando dinheiro emprestado em dólar e pagando em Selic. Tá. Se você tiver Pagando em valorização da moeda... Passivo e ativo. Se você tiver desvalorização da moeda, quer dizer, real perder poder de compra, a dívida dele fica maior do que a receita. Entendi. Ele perde, ele acredita aos bancos. O ativo dele tá em Selic. Selic. E o passivo dele em dólar. Em dólar, tá.
Então, como ele está passivo em dólar, esse mês ele deve se dar bem, porque o real, quer dizer, vai se dar bem. Boa. Que o real está voltando ontem e hoje, mas ele estava se dando bem nesses últimos 10 dias. Porque a Selic estava lá parada em 13,65 e o dólar estava saindo de 5,05, 5,02, 4,90, 4,80. Então, o que ele é? Ele paga todo dia, mas ele é obrigado a formalizar isso toda a virada de mês, quando ele divulga o fluxo cambial definitivo e o ajuste dele acumulado contra o câmbio. Perfeito. Fechou. Gente, falando em fechou, considerações finais, Alan Gani, nesse pré-feriado, como que as pessoas vão sair para o feriado nesta quinta-feira? O que você tem a dizer a elas? Praticamente relacionado ao marketing, né? Não vai falar, olha, aproveite o feriado. Vai pra praia. Em homenagem a Tiradentes. Até porque vai estar frio aqui em São Paulo. Eu fui ao dentista hoje. Tiradentes. Esse cara é diferente. Eu falo que Gani é diferenciado, vocês não acreditam em mim. Eu fui ao dentista, Cabral. Eu juro por Deus. Cara. Ele tem um comportamento peculiar. Foi uma mera coincidência. Que bom, velho. Mas ontem espero que esteja tudo bem. Eles também foram dentistas, os dois. Quem? Os dois. As duas, Tranqueira e peludos. Foram ao veterinário ontem. Boa. Tranqueira quer fazer de novo, ver se tá com febre ou não. Veterinário. Coitado. Vai, Gani, vamos lá. O que eu vou dizer? Congresso, eu acho que agora vai ficar aquele platô, a bolsa meio andando de lado, se não tiver notícia ruim lá fora, fica aí nesse, 105, 103, até Congresso começar a fazer preço. Se vai pro bem ou pro mal, aí não tem bola de cristal, mas tem que acompanhar. Mais parado que Faria Lima em dia de chuva. Vai, Cabral. E para colaborar isso tudo, hoje eu acho que é hoje ou amanhã. Hoje ou amanhã, não é amanhã, hoje nem amanhã não, acho que é terça-feira, começa o período de silêncio do BC, dos dois BCs, 10 dias antes da reunião. Então eu acho que é do final de semana. Porque 10 dias eu acho que vai dar esse final de semana. Então, final de semana começa o período de silêncio. Então, temos até domingo escutar declarações para mais um motivo para andar de lado. Aquela coisinha. Mas nada impede de sair um PCA 15 horroroso semana que vem. Vir aquele discurso, o Banco Central vai manter juros até dezembro, e aí o mercado descaceta, sai o número ruim lá fora. Lembrando que a gente não queria ter essa função aqui. Você sabe disso, que pesa muito, mas a gente acaba influenciando, a gente já viu vários twitters, várias declarações. Agora, o que o Robertinho tá falando? Antibiótico. Essa foi visível. Essa porque é um negócio muito específico. Então tá assim, absurdo isso, mano. Então, abraço. Então, Glegli, Roberto Campos, Pacheco, Lira, Lula, bom feriadão pra vocês aí. Cuidem-se, apreciem com moderação. Tesouro Nacional também, bom feriado. Valeu, Gani, valeu, Cabral, abraço, até segunda-feira. Obrigado você que esteve aqui com a gente no BMC Market dessa quinta-feira. Um ótimo feriado, ótima sexta, ótimo fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta a partir das 2 horas da tarde. Um forte abraço. Tchau, tchau.